Boa noite a todos e a todas. Meu coração sempre fica muito efusivo ao voltar a essa casa para refletir junto com vocês os mandamentos, as passagens ditadas no Evangelho do nosso Mestre Jesus. E como a Laudelina mesmo já anunciou, hoje eu vou falar sobre infortúnios ocultos, que é uma parte do capítulo 13 que prega que a nossa mão direita a nossa mão esquerda não saiba o que a direita lhe deu, e vice-versa. E quando a gente fala de infortúnios, muitas vezes as palavras não nos traduzem o que elas querem dizer. O que são infortúnios para nós? Eu que sou da área do direito, para mim é mais fácil lidar com esse termo, porque a gente usa muito em petições, em nossas falas. Mas no dia a dia não é comum ouvir falar em infortúnios. É comum ouvir falar em desgraça alheia, em acontecimento infeliz, em adversidades da vida, em má sorte, em sofrimento, em provações, em problemas de toda sorte e natureza. Tudo isso se resume na palavra infortúnio. E quando vem esse tema, infortúnios ocultos, a tendência nossa é pensar dirigido à pessoa que sofre. Em princípio, a gente pensa que nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec iria fazer uma destinação da passagem àqueles que sofrem. De fato, aqueles que sofrem, realmente eles são contemplados nessa passagem. Mas a passagem ela traz uma reflexão não para eles, mas sim para nós, que com eles convivemos. Ou seja, na verdade, o título deveria ser caridade oculta. A caridade que você faz de forma oculta. E antes de entrar na reflexão, se nós formos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, com toda a sua sapiência, ele traz uma espécie de parábola em que ele tenta contextualizar o que seria esses infortúnios ocultos. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de refletir, professora Laudelina, nessa leitura que a senhora fez antes para nós, que foi uma leitura aleatória de um livro, que é de mensagens psicografadas, acredito eu, que trouxe a nós a seguinte reflexão: todos nós temos infortúnios. Não há aquele privilegiado que não tenha. Se nós não temos infortúnios materiais, nós temos infortúnios espirituais. Todos nós somos providos desses infortúnios. Felizmente, porque aqui nós estamos para a evolução. E infelizmente, a evolução só ocorre com o sofrimento. Então, como todos nós somos providos de infortúnios, também todos nós somos providos da capacidade de sermos generosos, de sermos caridosos, independentemente da nossa condição social. Se temos condição financeira, se não temos, se somos aqueles que estão na faixa de considerados pobres, moribundos, sem alimentos, sem casa, também temos condições de sermos caridosos. Mas antes de aprofundar a reflexão, farei a leitura da parte em que Kardec traz a contextualização do que seria esses infortúnios ocultos. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado,
e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida, entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no peito que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a benevolência. A mocinha também quer fazer caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual o seu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionar as roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa de uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe,
a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então essa passagem, ditada aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz várias reflexões a respeito do infortúnio oculto ou dos infortúnios ocultos. Muitos passam por tragédias. Aliás, nos últimos anos nós temos visto muitas tragédias coletivas. Inclusive, acabamos de passar por uma no Rio Grande do Sul, que foram as enchentes. Inclusive, eu tenho uma representante aqui, a senhora Marisa, que veio de Porto Alegre. Pode nos narrar bem como foi grave a situação lá. E geralmente em situações de calamidade, de tragédias, de acidentes, que envolvem uma coletividade ou que envolvem um clamor e um sentimento de todos nós, é comum se ver as pessoas fazendo caridade. Quantos? O Brasil inteiro se moveu para fazer doações para o Rio Grande do Sul. Mas a verdadeira caridade que Jesus nos espera de nós é aquela calada, é aquela oculta, é aquela que você vai atrás de quem precisa e que não vem atrás de ti, que não pede socorro. Até porque boa parte dos infortúnios não são de ordem material. Boa parte dos infortúnios são de ordem espiritual, são de ordem psíquica. E a caridade, essa caridade e generosidade que essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, não é também uma caridade que você vai fazer para aparecer. Não é para divulgar no seu Instagram, não é para divulgar no seu trabalho, não é para publicar, não é para aparecer. É aquela que você faz igual essa mulher. Ela faz a paisana, ela muda o seu traje, ela não quer que seja reconhecida, porque a verdadeira caridade é aquela que vem do coração. Você está fazendo realmente para ajudar o seu irmão. Porque aquela caridade sob holofote não é caridade, é vontade de aparecer, é vontade de outros objetivos que não a caridade. E aí volta aquela pergunta: mas será que eu, desprovida de condições financeiras, eu tenho condição de fazer caridade? Muita caridade. Aliás, até quem tem condições financeiras deve fazer caridade não material. Pode fazer material também? Pode, mas faça caridade moral, faça caridade oculta. Qual que é? Quem não tem um irmão, um filho, um familiar que é difícil conviver? Às vezes aquele familiar tem um infortúnio espiritual, ou psiquiátrico, ou psicológico muito grande. Por que você não vai chamá-lo para tomar um café? Por que você não vai até ele perguntar como que ele está? Olha dentro do olho dele e fala: como foi seu dia hoje? Me conta um pouco do que você tem feito. Isso é caridade. É caridade você estar na rua vendo uma pessoa com dificuldade de deambular, parar um pouco do que você está fazendo nessa vida tribulada, ajuda ela a atravessar a rua. A caridade verdadeira é aquela que tem sacrifício por parte de quem o faz. Porque para quem tem condições financeiras, doar uma cesta básica, doar um enxoval, comprar roupas para um desconhecido é muito fácil. Mas aquela caridade que você tem que dispor do seu tempo, que você tem que ajudar alguém a fazer algo que muitas vezes para você não é bom, isso é a verdadeira caridade. Ser caridoso também é não retribuir o mal com o mal, é evitar a maledicência, é evitar o julgamento, é evitar a reverberação de uma fofoca, é você, parafraseando Chico, tomar a água da paz. Ao invés de você soltar da sua boca
palavras de ofensa, de maledicência, toma água, enche sua boca de água e pede para Jesus te policiar. Jesus, em várias passagens da Bíblia, traz momentos em que ele foi ofendido, que ele foi extremamente apedrejado do ponto de vista moral e no final de sua vida também. E o que ele fazia? Nenhuma revanche, porque ele até falava que ele tinha que ser igual uma cabaça de mel e não de água. Se nós formos pensar numa cabaça grande, cheia de água, quando alguém joga uma pedra, a pedra ela faz soltar a água em volta, a água expande e vai, às vezes até de volta para quem jogou a pedra. Mas se eu tiver uma cabaça grande, cheia de mel, e jogar uma pedra, a pedra ela fica presa na teia do mel e nenhum mal faz para ninguém. Então, quando se fala de infortúnios ocultos, muito embora a tendência nossa é pensar que os infortúnios ocultos, a reflexão seria daquelas pessoas que sofrem, ela é destinada para aquelas pessoas que devem fazer caridade para esses que sofrem de forma oculta. Porque muitos pedem socorro, muitos utilizam da mendicância como profissão, inclusive, né? Mas nós temos muitos irmãos de caminhada que nada falam, que nada pedem. E a professora Valdelina nos lembrou bem de uma irmã que desencarnou essa semana, no sábado, que teve uma convivência assídua com a professora Valdelina, muito mais do que comigo, mas esteve comigo também. E é uma irmã que exemplifica bem para nós, uma irmã que sofreu infortúnios de forma oculta. É uma irmã que passou por provações, grandes provações, e nos últimos meses de vida, uma dificuldade extrema com a doença, e nunca perdeu o sorriso no rosto. Nunca pediu nada, apesar de nós sempre falarmos para ela: está precisando de alguma coisa? Pode contar comigo? Ela falava: não, está tudo certo, está tudo sob controle. Não é, professora Valdelina? Mas ela sofria um infortúnio, tanto do ponto de vista da doença, como do ponto de vista material. E aí eu gostaria também de contextualizar uma pessoa real que faz a caridade oculta também. A professora Valdelina fez caridade oculta para a Marla sem ninguém saber que ela ajudava a Marla, a nossa irmãzinha que desencarnou. Por que isso? Por que a gente tem que fazer a caridade de uma forma oculta, mas eu tenho que reprimir aquela expressada? Não. Nós estamos aqui numa casa de caridade, que todo sábado tem almoço, né? Tem evangelização. Almoço, terça-feira tem costura para pedra. Tem costura, tem arrecadação de cestas, ou seja, uma caridade expressada, inclusive divulgada no Instagram. Mas isso está errado? Não. Isso faz parte da exemplificação que nós temos que dar para os nossos irmãos de caminhada, de que é preciso a gente movimentar em prol de ajudar aqueles menos favorecidos. Mas Jesus pede que nós façamos a caridade oculta, aquela que vem do nosso coração, e não a caridade apenas material, como nós fizemos para a nossa irmã, que fez a passagem. E acho que as pessoas não ficaram sabendo nem da senhora, nem do que eu fiz para ela, porque não é necessário. Mas aquela caridade moral, de ajudar o seu irmão com a palavra, de ajudar o seu irmão com uma chamada para tomar um café, para ajudar aquele que está na rua com a dificuldade de deambular, de ajudar um vizinho que você está vendo com uma dificuldade, às vezes com o seu carro, vai ajudar a empurrar. Fazer a caridade também sem esperar o retorno. Muitos fazem querendo esperar: eu quero
ela reconheça. É nosso, ser humano, né? Querer sermos reconhecidos. Mas a caridade, às vezes, é você estar com uma pessoa para, junto dela, fazer algum programa que é dela. Mas o fato de você estar com ela é uma caridade. Eu que já passei por 2 infortúnios muito difíceis, que foi a perda do meu irmão e do meu pai em acidentes aéreos, eu posso dizer para vocês que eu tive muita caridade de vários, inclusive da professora Lomelina. Ou seja, naquele momento de dor, no momento do velório, no momento do sepultamento, aqueles que estão do nosso lado, que nos abraçam, que falam, eu estou aqui, o simples fato de estar ali é uma caridade. Outro tipo de caridade, nós somos convidados, vez por outra, para comemorar aniversários. E algumas pessoas fazem questão de nos chamar, porque fazem questão da nossa presença. E muitas vezes a gente está cansado, às vezes tem um programa com outra pessoa, ou precisa terminar um trabalho, você fala, não vou não. O ato de ir a um aniversário, em uma confraternização, em um convite que alguém te chamou, é um ato de caridade. Aquilo para aquela pessoa que vai te ver ali, vai fazer muito bem para ela. Às vezes vai trazer um reconforto de um infortúnio que ela está vivendo. Então, quando a gente fala de caridade oculta, ela tem várias espécies que não só a material, só não o auxílio material, o auxílio moral, o auxílio espiritual e de uma forma oculta, porque com essa forma oculta, Jesus sabe muito bem que você está fazendo vindo do seu coração e justamente visando a vida espiritual. Até porque nós precisamos lembrar que a nossa passagem aqui no plano material é efêmera, muito rápida. A gente não sabe quanto tempo ainda ficaremos aqui. Então, como o nosso destino final é o verdadeiro sentido das nossas condutas aqui, esse plantio da caridade, da generosidade oculta, vale muito mais do que a caridade material expressada. Nós sabemos o quanto é difícil a nossa matéria, enquanto seres humanos, conter essa ânsia de querer mostrar, essa ânsia da vaidade, do ego exacerbado que nós temos. Mas é preciso a gente conter esse ego para realmente fazer o que Jesus determinou, para policiar as nossas condutas humanas e privilegiar as condutas espirituais que trarão uma boa colheita no plano espiritual. Caridade, lembre-se, é esforço. Essa passagem aqui de Kardec deixa claríssimo isso. A filha que acompanhava a mãe no ato de benevolência queria ajudar. Com a sua ingenuidade de criança, ela queria pegar o que a mãe tinha para poder também dar. E a mãe deixou claro para ela, não, se eu te der o que eu tenho aqui de provimento material, sou eu que estou dando e não você. Que tal você fazer roupinhas para crianças carentes? Você mesmo costurá-las. Porque você mesma não vai no hospital cuidar de um doente. Porque daí o mérito é seu e não meu. Então essa caridade, ela exige um esforço pessoal nosso. E como eu falei muitas vezes, o ato de ajudar financeiramente não tem esforço nenhum. É simplesmente você tirar uma parte do que você tem e dar para a pessoa sem qualquer tipo de esforço próprio. A verdadeira caridade, como eu falei, ela vem do coração, ela vem limpa, ela vem pura e ela vem sem holofotes, sem divulgações. Até porque não interessa. Como essa mulher aqui nessa passagem, ela encontrou a pessoa assistida por ela e falou: não fala que me conhece, não divulgue para ninguém. Como Jesus também fazia. Ele curou o leproso e falou para ele: vá e não conte a ninguém o que aconteceu. Por quê? Porque é só a eles que interessa. Quando você faz uma caridade via holofote, via divulgação, na verdade você não está fazendo caridade.
você está rebaixando a pessoa para a qual você destina essa caridade. Você está tirando dela a dignidade. Você está trazendo um título de mendigo para ela muitas vezes, que ela não detém. Por isso que nessa passagem, Kardec nos traz a reflexão: vamos atrás daqueles que não vêm atrás de ninguém, que passa pela provação, que passa pelo infortúnio calado, porque esse verdadeiramente é aquele que precisa da sua benevolência, e você, por sua vez, também não divulgue a ninguém o que você está fazendo. Com isso, você chegará no plano espiritual, certamente com créditos a mais, vamos dizer assim. Até porque nós estamos aqui num plano onde praticamos muitos atos ainda inferiores, mas a caridade oculta, ela traz créditos a mais, com certeza. Existe também no Livro dos Espíritos, eu vou pegar aqui, tem uma pergunta que foi feita a Kardec, é a de número 886 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? A resposta é no seguinte sentido: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Ou seja, é o amor materializado em ações. Quando você não revida o mal com o mal, pelo contrário, você revida o mal com o bem. Quando você não julga o seu irmão pelas imperfeições, quando você é benevolente para com os infortúnios e as dificuldades do outro, você está praticando a caridade. É fácil? Não. Como eu sempre falo, as palestras que eu dou servem para mim também. Porque no nosso dia a dia, como é difícil a gente compreender as imperfeições dos nossos irmãos. Como é difícil a gente conviver com essas imperfeições, sem querer revidar com o mal. Então, que nós sempre tenhamos a nossa Mãe Maior Maria, porque quando a gente fala de mãe, a mãe já é o amor traduzido em ações. Toda mãe é caridosa para com seus filhos, porque toda mãe aceita as imperfeições dos seus filhos. Não revida o mal que os seus filhos lhes fazem com o mal. Pelo contrário, revidam com o bem. Então, que nós possamos pedir para a nossa Mãe Maior colocar sobre as nossas vidas, diariamente, o manto do amor. Porque com ele, a gente vai conseguir trazer o policiamento para as nossas imperfeições e tentar trazer para as nossas ações o amor em forma de ações e a caridade também. Que nós possamos voltar para os nossos lares com essa reflexão e com essa súplica ao Mestre Jesus e à nossa Mãe Maior, para que nos ajude a fazer caridade todos os dias, porque é possível fazê-la todos os dias, com aquele irmão que você sorri, com aquele irmão que você olha dentro do olho, com aquele que você leva para um médico, com aquele que você ajuda a atravessar uma rua, com aquele que você deixa passar na sua frente, parando o seu carro, com aquele que você chama para tomar um café, com aquele que você provê ele materialmente com algo que ele precisa. Todos os dias nós precisamos praticar a caridade, porque esse hábito criado diariamente, ele faz então, a partir daí, um automático, ele faz parte da sua rotina, e sem querer divulgar, e sem querer aparecer. Pode fazer divulgando? Pode.
nessas casas, nesses movimentos, nessas associações, faça lá, mas faça aquela oculta, aquela verdadeira caridade que vai sair do seu coração. Então, que o nosso Mestre Jesus e nossa Mãe Maior possam nos imbuir dessa consciência da caridade e do amor ao próximo, sempre. E aí, professora Laudelina, eu gostaria de expressar, aqui ao finalizar a palestra, a minha gratidão pela caridade que a senhora faz aos que não a conhecem e a caridade que a nossa irmã Marla fez para todos nós. Ela, todos os dias que eu ligava para ela, apesar dela repetir sempre a mesma coisa, eu ligava para perguntar a mesma coisa para ela, todo semestre. Ao invés dela falar assim, mas eu já te expliquei mais de 1000 vezes, ela não falava isso, ela falava, não, professora, fica tranquila, eu vou passar para a senhora, é assim, assim, assado. Ela fez caridade com todos que com ela conviveram. Então, que ela receba nesse momento a nossa gratidão em forma dessas rosas não, são flores brancas que cheguem até a pátria espiritual em forma de amor, de gratidão e de muita luz para ela. E eu vou finalizar a palestra cantando uma canção que exemplifica bem a mensagem que essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem aos que têm menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que